Amém, irmãos? Ó, esse aqui tá bom, Zé. Tá vendo? Você comprou aí comigo. A palavra de Deus nos adverte. De tudo, pois, que deveis guardar, porque dele procede as fontes da vida. Não pense que você guardando a amargura, a raiva, rancor no seu coração, a pessoa com quem você está guardando tudo isso vai estar bloqueada. Só quem perde é você. Libere, perdoe, faça a sua parte. Ah, pastor, mas o outro lado não é você. Faça a sua parte. Lembre-se, 70 vezes 7. Queridos, eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Está passando um carão no cara aqui. Meu Deus do céu. Tá difícil, viu? Difícil. Eu vou orar mais por tu, cara. A situação complicou aí que... Jesus. Tu sabe de quem é a culpa disso, né? É. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Só vou esperar porque disseram boy. Eu vou fazer o quê? Se eu tenho um espírito juvenil. Meu espírito não envelhece. O corpo envelhece, o corpo acorda com dor, o corpo se cansa mais rápido. O corpo não corre como devia correr mais, né? Mas o espírito dado é juvenil, sempre. É, né? Glória a Jesus. Aí, tá vendo? Sei não, viu? Diz o seguinte, queridos. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu quero começar algo, talvez não dê para terminar hoje, tá certo? A gente termine na semana que vem, mas eu quero falar sobre a autoridade da Bíblia, a autoridade das Sagradas Escrituras. Pastor, por quê? Porque a gente está vendo tanta coisa, tanta loucura, tá certo? Tantas dinâmicas que a gente diz, caramba, aonde fica a Bíblia em relação a tudo isso que as pessoas falam por aí? Então, às vezes você olha, vou citar um exemplo aqui interessante, que eu já falei uma vez esse testemunho, né, que eu estava num monte de oração, e aí estava lá e de repente teve umas pessoas que estavam lá reunidas para orar, e aí elas terminaram a oração, aí foram lá e tocaram fogo nos seus pedidos de oração. Aí o irmão foi e disse, quem mandou vocês fazer isso? Eu disse, não, a gente tocou isso, não, só pode fazer isso depois da 7ª semana que a gente vier, para não quebrar a corrente. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não diz isso. Então, a autoridade da Bíblia, irmãos, ela é incontestável. Tá certo? Então, quando a gente fala sobre a Bíblia, quando a gente fala sobre a palavra, a gente tem que entender, aqui, ó, está na Bíblia, é a palavra que ensina, ela é o norte, ela é quem me direciona, ela é quem coloca a minha vida da maneira que Deus se agrada. Tá certo? Então, nós, como cristãos, precisamos entender isso. Porque essa autoridade aqui, ó, é essa aqui. Ela é incontestável. Amém, irmãos? E quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada, é tudo. Tá certo? Tem gente que diz que o livro de Cantares de Salomão é desconvertido. Não, tudo aqui foi inspirado, porque a Bíblia vai tratar de todos os assuntos que concernem a criação de Deus. Tá certo? As criaturas, a criação, tá tudo aqui. Fala sobre tudo, tá na Bíblia. Então ela tem autoridade suprema sobre tudo. Então quando a gente vê hoje questões onde, por exemplo, hoje em dia as pessoas não querem mais obedecer às autoridades constituídas por Deus.
né? Pastor as autoridades constituídas por Deus, seja prefeito, vereador, governador, deputado, senador, presidente, quem está lá, quem deixou chegar? Quem deixou chegar? Acabou-se. E não tem essa dinâmica, aprenda desde já, não tem essa dinâmica, foi o diabo quem botou, não. Até para ir no banheiro o diabo só vai se Jesus deixar, e isso não está na Bíblia, tá? A loucura é minha. Só para você entender o extremo da coisa. A autoridade é a palavra, irmãos. Você escuta hoje na cabeça de certos jovens, não, porque a Bíblia ela está ultrapassada. Ela nunca vai estar ultrapassada. Os princípios bíblicos que estão nela descritos, eles serviram para quando ela foi escrita, eles servirão hoje para mim e para você, e se amanhã ou daqui a 10 anos Jesus não tiver voltado, eles continuarão servindo. Então, se você quiser ser bem-sucedido naquilo que você almeja e naquilo que Deus tem para a sua vida, siga aquilo que a autoridade máxima declara. Entenda isso. Quem tem a maior autoridade vai ser sempre aquele que vai direcionar e orientar a sua vida. Seja o homem, que precisa entender o papel dele como sacerdote, seja a mulher, que precisa entender o papel dela como auxiliadora, e seja os filhos, que devem honrar aos seus pais, pois este é o maior mandamento com promessa, e sejam todos compreendendo que o maior mandamento declara que nós devemos amar o Senhor nosso Deus com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Entenda isso, a Bíblia é essa autoridade. Tá certo? A gente precisa entender, irmãos, que quando ela diz, a direção é essa, é essa. Por mais que você queira relutar com ela, por mais que você queira dizer, não, mas eu não acho que seja assim. Esse é um problema seu. Mas a direção é essa. E tem uma ilustração que eu achei formidável, eu não vou citar ela, eu tenho que ler, porque eu não consigo decorar ela, toda vez eu acabo engolindo um pedaço. Tá certo? Mas a ilustração declara o seguinte: o capitão na ponte de um grande navio viu uma luz à frente em rota de colisão e ele sinalizou: altere o seu curso 10 graus ao sul. E a resposta veio: altere o seu 10 graus ao norte. O capitão então sinalizou: altere o seu curso 10 graus ao sul, eu sou um capitão. Então a resposta veio: altere o seu curso 10 graus ao norte, eu sou um marinheiro de terceira classe. Aí o capitão, furioso, sinalizou: altere seu curso 10 graus ao sul, eu sou um navio de guerra. E aí vem a nova resposta: altere o seu curso 10 graus ao norte, eu sou um farol. Às vezes, nós precisamos entender que a Bíblia é o farol que nos guia em direção a Deus. Por mais que você se ache conhecedor, conhecedora, que você se ache alguém, tá certo? Você precisa compreender e entender que ela é a autoridade máxima. Não é a Bíblia que tem que mudar porque você quer que ela mude. Para você entender bem essa situação, já existe uma tradução no Brasil, tá certo? Que é uma tradução onde foram suprimidos os versículos, as passagens bíblicas onde a condenação ao homossexualismo, elas existiam. Elas não existem nessa versão que foi colocada aí. Tá certo? Foi suprimido. Por quê? Porque a autoridade máxima para eles não é o que está escrito aqui. Para alguns, e tem até um cidadão que eu já tinha escutado ele ministrar algumas vezes, eu não vou citar o nome dele aqui, tá certo? Mas ele disse que a Bíblia precisava de uma repaginada. E certas coisas precisavam ser retiradas porque vivíamos um contexto novo. Irmãos, a Bíblia é confrontação. Deus deixou a palavra escrita para confrontar a mim e a você. Para nos mostrar que desde a criação Ele está ao nosso lado. Ele não nos abandonou. Mesmo descendo e procurando Adão e sabendo que Adão estava em pecado,
Ele foi lá e foi procurar Adão. Sabendo o que Adão havia feito, ele foi dizer para Adão: Adão, comeste tu da árvore que eu disse que não comesse? E Adão fez o que foi? A mulher que tu me deste. Mas nem ali Deus abandonou a obra-prima da sua criação. Nós precisamos compreender isso. Então a Bíblia é a autoridade máxima sobre as nossas vidas. Amém? Pastor, ela é a autoridade máxima? Sim. Mas por que ela é a autoridade máxima? Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Pastor, porque a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela é autoridade, porque ela nos foi enviada. Ela não nasceu pela vontade de homens ou pelo desejo de homens. E algumas pessoas, Jonathan, ainda dizem: eu não acredito na Bíblia porque foram homens que escreveram. E se fosse uma galinha? Se fosse um peixe? Surgisse um livro do nada? Né? Irmãos, aprenda uma coisa, desde já, quando alguém lhe der uma resposta ou um questionamento desse, você vai dizer: olha, você sabe por que a Bíblia foi escrita por homens, inspirados por Deus? Sim, por quê? Porque Deus queria falar com os homens. Deus queria falar com as pessoas. E para Deus tratar com as pessoas, ele tinha que usar quem? As pessoas, o seu semelhante, para mostrar que aquilo que Deus estava falando, que a palavra é poderosa para transformar, ele tinha que usar quem? Homens que foram transformados pela palavra. Então ela foi enviada por nós, tá certo? É a palavra que nos mostra que o Messias viria. É a palavra que nos mostra que o Messias veio, que viveu, que nasceu da Virgem Imaculada, que sofreu, que foi rejeitado, que foi condenado, que morreu, mas que também, ao terceiro dia, ressuscitou. Essa palavra, irmãos, ela é a autoridade máxima, está aqui. Mas pode ser loucura. Paulo vai declarar isso no livro de Romanos, porque a palavra de Deus, o evangelho, é loucura. Claro que é loucura. É loucura, porque nos dias atuais é inadmissível, né, que uma mulher tenha que se submeter ao seu marido, que não pode. É inadmissível isso. Mas, queridos, ao marido é dado a proeza de morrer pela mulher. Como assim, pastor? Porque ele tem que amar a mulher como Cristo morreu pela igreja e é por ela se entregou, se doou. A Bíblia é esse exemplo, sabe? É a ideia de que diz: honra teu pai e a tua mãe, pois esse é o primeiro mandamento com promessa. Beleza! Mas não diz que tem que honrar o pai bom, a mãe boa, diz que honrar pai e mãe. É a Bíblia que condena a preguiça que domina muitos corações. Pois além de tratar do assunto em Provérbios, chegou para um jovem, né, e disse: esforça-te que eu te ajudarei. Deus poderia ter chegado a Josué e dito: a Josué, fica de pé, olha só o que eu estou fazendo, ó, o povo morrendo, destruindo, ó. Não, ô Josué, eu não fui com Moisés? Você viu Moisés parar? Você viu Moisés deixar de lutar? Você viu Moisés deixar de acreditar? Isso é as entrelinhas do texto, tá, irmãos? Tem uma maionesezinha minha aí na história, tá? E aí, ó, fui, não fui? Você contigo. Agora, Josué, tem a tua parte. Tem a tua parte, Ruth. Abrir os caminhos é Deus. Agora, caminhar nos caminhos, quem é, Ruth? É você.
lhe dar força para trabalhar, é Deus. Agora quem tem que levantar aí? É você, Hudson. É a sua parte. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Será? E aí, Hudson? O caso está sério para a tua vida, Hudson. Está sendo transmitido, o mundo inteiro está ouvindo. Talvez a pessoa que Deus preparou para você esteja ouvindo nesse momento. E agora? Ouvindo alguém dizer que está ruim para quem for casar contigo, Hudson. Será? Só tem que te ajudar aí na Bíblia de Hudson? Jesus! Pastor, ela é autoridade, porque é ela quem nos santifica. Olha o versículo 17 do capítulo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A nossa santificação vem através dela, irmãos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não tem jejum, não tem campanha de oração, não tem oração de fé, não tem profeta com 9 dons, não tem profeta que tenha milhões de seguidores no Facebook, no Instagram, no YouTube, que produza em você santidade. Quem vai produzir em você santidade é quem, pastor? É a palavra. Pois a palavra é a verdade. É a palavra que lhe confronta. É a palavra que diz que se teu irmão for até você 70 vezes no dia, perdoe ele 70 vezes no dia. É a palavra que diz para você que você tem que ser dependente de Deus. Ela é a verdade. É a palavra que diz para você que você não pode ser soberbo, arrogante. É a palavra que diz para você que você não pode ser amante do dinheiro. É a palavra que diz para você que você tem que andar dia após dia confiando num Deus que pode todas as coisas. É a palavra que te confronta. Não são profetas ou profecias. E no meio de uma geração que despreza o conhecimento bíblico, ou melhor, que só conhece o que lhe faz bem, o que lhe convém, né? Eu te ajudarei. Pronto, olha. Só tem isso na Bíblia do cara. Aquelas pessoas que, Deus conhece meu endereço. Sim, só que Deus não é carteiro. Ela é autoridade, irmão, porque ela é a verdade, e nessa verdade é que eu me santifico, e é nessa santificação que o escritor aos Hebreus vai declarar que sem santidade ninguém verá a Deus, e essa santidade só chega, Laerte, através da palavra. Sem Bíblia, irmãos, não tem, porque é a palavra que vai dizer, não, mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia não mostra isso, a Bíblia não orienta isso. É essa palavra que será o diferencial na sua e na minha vida. Essa palavra que é autoridade, que o quê? O que é que declara na carta de... Entenderam? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Não abram, digam. Agora foi, ó. Conhecereis a verdade vos libertará. Você conhece a verdade? Você tem certeza disso? Porque a gente vê tanto crente preso. A Bíblia é autoridade porque ela lhe leva à libertação. A Bíblia diz que nós estávamos presos nos nossos pecados e andávamos na nossa ignorância. Conhecemos a verdade nos libertou. Mas por que tem tanto crente preso? Tanto crente amargurado? Tanta mulher que não é sábia? Eita! Dá água para o menino? Oxi! Dá água para o menino, por favor? Desse cidadão aí, viu? Cadê sua mãe? Vige! Por que tem tanto crente preso? Tanto crente rebelde? Por quê, irmãos? Mas olha só, está na parte final, você está adiantando vários passos até eu chegar lá, né? Conhecereis a verdade. Você conhece a verdade mesmo? Você tem certeza disso? Porque o que eu vejo hoje, irmão, sinceramente, é um bando de crente preso, sabe? Preso, pastor, preso. Brigam por tudo, menos
por Jesus. Briga por time de futebol. Tem irmão aqui na igreja que, se tirar uma gracinha depois que o time perde, só misericórdia. Né? Briga por político, povo besta. Sabe? O povo mais besta da terra para mim é gente que briga por causa de político. Mas por quê, pastor? Porque político é aquilo que convém a ele. Se nesse momento ele é adversário político de fulano, lá na frente eles podem estar o quê? Junto. Por quê? Porque é poder, meu irmão. Dinheiro, ó. Taiba. Acabou-se. Sabe? Não conhece a verdade. Não conhece a verdade. Precisa aprender a conhecer a verdade para ser liberto. Tipo, vou usar aqui uma dinâmica bem interessante. Quantas das vezes você está na sua casa, na sua vida, suplicando, clamando a Deus por algo que você deseja, aí vem aquela coisa na sua cabeça, o pensamento do Satanás. Tu está pedindo que Deus faça isso, mas Deus vai te ouvir? Tu já fez isso e isso de errado. Como é que Deus vai te ouvir? Você já passou por isso? Pastor, e qual é a dinâmica da verdade me libertar? Porque na hora que o diabo vem com isso, eu acabo de dizer, parou, Satã. Puxa aí, puxa o freio de mão, menino. Por quê? Porque os meus pecados foram perdoados. E o Senhor os lançou no mar do esquecimento. E aí, como eu sou bem pentecostal, eu ainda digo que no mar do esquecimento tem placa. E na placa diz, é proibido pescar. Quando o diabo vem me lembrar dos meus pecados passados, eu digo, amigão, pesco não, tá? Eu só pesco no oceano da graça. Porque no oceano da graça eu lanço redes e puxo. Entenda? Diga aí, vaso. Não. Eita. Não foi você não, é outra coisa aí. A dinâmica, Jaqueline, maior vai de não estar liberto. Não conheceram de fato. Ou melhor, conheceram aquilo que lhes convinha conhecer. Está entendendo? Então tem muita gente que está na igreja e eu estou e daqui a pouco dado passa com a cara feia. Que é normal. Breno está dizendo que é normal. Aí a pessoa já, vou mais para a igreja não, porque dado passou aqui de cara feia. Irmão, você conheceu a verdade? Não. Liberto? Você não foi, não. Por quê, pastor? Porque se você fosse liberto, o irmão podia passar de café, talvez ele tivesse com diarreia, dor de barriga, dor de cabeça. Seria uma dor gigantesca, concorda, Breno? Se você tiver Breno atrasado, que isso é normal, deixa ele de cara feia. Tá entendendo, Jaqueline? Então, a palavra está lá, a verdade está lá, só que a pessoa não deu a trela para aquilo, não cultivou aquilo, não buscou aquilo. Porque, irmãos, está aqui, ó. Você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia? Você tem certeza disso? Você parou fora uma grande parte dos irmãos, outras pessoas, quem nunca recebeu, nunca falou para mim que não estava recebendo. Mas fora aquilo que eu mando todos os dias, qual é a sua devoção, a sua devocional, a sua meditação? Porque eu quero dizer para vocês, e entendam, viu? Eu já falei isso aqui uma vez. O que eu mando todos os dias, aquilo não é a minha devocional. A minha devocional é algo fora a parte aquilo ali. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Liberta da escravidão do pecado, liberta da escravidão humana. Liberta você de viver uma vida presa a ideais de outras pessoas. Você vai ver o ideal que Deus tem para a sua vida. Deus tem para a sua vida
uma coisa e tem para a vida da outra pessoa outra coisa. Ele é Deus. Liberta você disso. Liberta você do desejo mundano, do desejo carnal. A Bíblia liberta, a palavra liberta. Você conhece a verdade. Mas tem muita gente presa. E aí, vou ser franco para vocês. Esses dias, duas situações me chamaram a atenção dentro do contexto evangélico cristão. Né? Teve uma igreja, isso é no Brasil, tá, irmãos? Uma igreja gigantesca aí que fez uma rave gospel. Até o Rubozão estava lá. Foi. Eita, o quê? Você tem noção, irmãos. Certo? Tem uma outra igreja que fez... Olha só, irmãos. Isso é fora a parte do ser liberto. O culto do beijo. Foi, irmãos. E não é igrejinha de fundo de quintal, não, que eu estou falando para vocês, não. É igreja com mais de 30 mil membros. Culto do... É o quê, rapaz? Me ajuda aí. Tá certo? Mas aí não. Aí eu vou explodir com vocês a dinâmica do ser liberto. Porque há poucos dias, em plenas festas carnavalescas no Brasil, teve uma igreja que fez o carnaval gospel. Certo, irmãos? E aí os meninos vestidos de menina, fazendo os trejeitinhos e tudo mais. Você tem noção, irmãos, do que é não ser liberto? Não, pastor, porque se não fizer isso, os jovens, eles vão para o mundo. Mentira. Se você fizer isso, você está dizendo para eles, fiquem no mundo. Porque o mundo é bom. Aceite o mundo. Eu estou liberto, e se eu fui liberto, irmãos, o mundo não é padrão para mim, essa é a verdade. É que eu vou entender, o mundo não é padrão, eu não vou olhar para o mundo e desejar, poxa, olha só isso, olha aquilo, e o mundo está lá com seus prazeres e os seus deleites. E o mundo não quer conversa com Deus, o mundo não quer conversa com o Senhor, o mundo não quer conversa com essa palavra, porque entende que essa palavra, ela é retrógrada, ela é velha, ela é ultrapassada. O mundo diz para jovens que não há problema para eles ter uma vida sexual antes de se casarem. O mundo declara que não há problema do marido trair a mulher ou vice-versa. Depois se perdoa. Isso é o mundo. E são homens e mulheres que, para mim, não conheceram a verdade porque estão presos ao mundo. Não condenam o pecado. Não diz, olha, idolatria é pecado, roubar é pecado, mentir é pecado. Como é que eu posso, irmãos? Olha, sinceramente, tá? Tem uma dinâmica, uma situação que aconteceu agora no Brasil, que está uma polêmica forte aí de um filme que foi banido aí de umas mídias sociais, né? De uns streams, olha. Ai, porque, o filme é isso e tal. Pastor, só assistiu esse filme? Não. Quando eu vi o trailer do filme, disse, cara, isso aí é filme do Satã puro, meu. Isso é o diabo. Aí, 4 anos depois, que os crentes se revoltaram com o filme. 4 anos depois. Mas o problema maior não está nisso. O problema está num pastor que há 4 anos atrás, questionado sobre o filme. Não, assisti o filme bom, bom filme. Pentecostal até o tutano o cara é. Aí, quando foi agora... Ele disse, não, cara, eu me equivoquei, eu não vigiei. Por isso que eu falei o que eu falei. Aí eu tenho que escutar de um afastado do evangelho, porque o cara, um dos atores e o cara do filme, o dono do livro, é desviado, tá, irmãos? Foi membro da primeira igreja batista de São Paulo, ele, a criança. Tá certo? E aí, ele chega e diz, olha, eu só queria dizer para o pastor que a Bíblia que o senhor prega diz que quem mente serve ao diabo. Então o senhor mentiu. Ou o senhor disse que assistiu ou não assistiu, ou o senhor disse que gostou e não gostou. Então o senhor mentiu. O senhor é mentiroso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja livre, meu irmão. Seja livre. Aprenda a ser livre. O mundo não é o padrão. E quando eu falo do mundo, irmão, não estou falando que você não pode, pastor, não vou
Vou trabalhar porque eu estou querendo comprar um carro novo, uma casa, eu quero comprar roupa nova, eu quero... Isso não tem problema, não. Não tem problema não você chegar ali, você sair de casa, Breno sai de casa, aí vai ali no shopping e compra uma camisa de 500 conto. Qual o problema? Quer uma só, não sei o que, é 5, ó. Aí, ó, comprou. Qual o problema? Ele trabalhou para isso, ele não tem condição para isso? Glória a Deus, meu irmão. Você compre 10 blusas dessa. Agora, Breno deixa de comprar comida para dentro de casa, deixa de pagar o aluguel, deixa de botar combustível no carro, deixa de dar um sapato para a esposa, não é? Deixa de levar a esposa para jantar fora para comprar camisa. Você está errado, Breno. Você está errado, porque esse é o padrão mundano, Breno. O padrão mundano não diz que você tem que pensar só em você. O padrão bíblico diz, não, você tem que olhar para a sua esposa e tomar conta dela do mesmo jeito que Jesus toma conta. Conhecereis a verdade vos libertará. Menino, é um exemplo, ele não comprou não a blusa não. Vige. Faço não, Nath, foi só um exemplo. Tem as despesas a serem pagas. Amém? Livre, seja livre. Sabe? Você precisa aprender isso. Uma coisa, olha, eu sempre digo aqui, aprenda a ter opinião própria. Se você não tem opinião própria, sinto lhe dizer. E como é que eu consigo adquirir opinião própria? Por exemplo, são informações. Eu leio vários jornais. Eu assisto vários jornais. Eu aprendi a pensar. Ponto. Não, mas é porque fulano é contra o governo, ciclano é a favor. Não, cara, eu tenho que ver quem está contra o que está falando e quem é a favor do que está falando. Por quê, pastor? Porque somente assim eu consigo ter uma opinião própria, eu vou formar. E aí eu vou saber onde é que está a verdade. Porque fora disso, irmão, só tem um lugar onde a verdade é plena. É na palavra. Fora da palavra é a verdade da pessoa. Não é a verdade plena. A verdade plena está aqui. Essa é a autoridade que eu entendo que a Bíblia tem. Ela é a verdade plena. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 17. Dado, para de beliscar o menino. Rafael, Dado está beliscando você. Se tiver, olhe para sua mãe. Mas Dado, tenha vergonha, Dado. Efésios 6,17, amém? Use um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra, ela é espada. Mais afiada do que uma faca de 2 gumes. Apta a discernir os pensamentos e a dividir juntas e medulas. Você já parou para colocar a sua vida sob o jugo dessa palavra? Já parou? Rapaz, eu vou... Não, é a palavra. A minha vida está de acordo com esta palavra. Que se ela não tiver ela não está de acordo com a palavra, tem problema, irmão. Tem situações que, peraí, está errado. Isso aqui tem que ser visto, isso tem que ser analisado e pensado. Ela é a espada de Deus para cortar, para esmiuçar você, para destrinchar você, para que você entenda qual é o seu papel. Tem gente que se acha cara, não, você não é ninguém, meu irmão. Você não é nada, você é um instrumento de Deus por pura graça e misericórdia dele. Então, ela é a espada, então ela é a autoridade que ela é a espada. Não importa o que dizem. Não importa a maneira que colocam, mas eu vou olhar para a Bíblia da maneira correta, da maneira
que é o coerente a ser colocado. Amém? Ainda mais, eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 119, versículo 140. Salmo 119, verso 140. A tua promessa foi plenamente comprovada e por isso teu servo a ama. Ou, em algumas versões, declara que a tua palavra é muito pura, por isso eu a amo. Olha, já imaginou você cantar isso? Já imaginou você cantar isso? Agora, não é cantar por cantar, sabe? É cantar para que as pessoas entendam que você está cantando porque você crê naquilo que você está cantando. Ah, irmãos, é uma diferença fantástica. Tem um grupo que eu gosto muito dele, muito antigo, muito velho na fé, muito. Mas uma coisa me chama a atenção neles é que você nunca escutou um ai, escândalo lá. Sabe que grupo é esse? Logos. Muito antigo. Mas se você vê o tiozão lá cantando, pra que você quer que eu cante a música dele? Eu não sou cantor. A irmã Usana aí é dinâmica. Eu vou cantar não, irmão. Vocês vão ficar afugentados aí. Não. Certo? Mas tem uma canção que diz a tua palavra. Aí para mim é fantástico. Que você entende que ele fala com clareza e com amor daquilo que ele realmente vive em sua vida. Sabe? O salmista, por favor, menina do Data Show aí, veja aí o Salmo 119, versículo 111, se não me falha a memória. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Quais são os testemunhos de Deus que o salmista está falando aí? Que são a alegria do coração dele e são permanentes. É o quê? Porque os testemunhos de Deus estão descritos aonde, irmãos? A palavra. A palavra. Veja o Salmo 119, versículo 11, por favor, aí, doutora. Isso aí agora eu fiquei até impactado, que eu disse, eu errei e errei muito. Diga. Guardei no meu coração a tua palavra para eu não. Você sabe isso aqui? Onde é que a gente vê isso aqui sendo retratado como um fato que acontece? Na Bíblia. Aonde? Um personagem bíblico. Certo? Veja só. A ideia do salmista é: guardei no meu coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Aí alguém vai chegar para alguém e vai dizer: eu pequei contra ti. Hein? Não, quero outro. Vai citar os personagens todinho aqui. Isso. Quando o filho pródigo chega em casa, o que é que ele diz para o pai? Por que ele diz: pequei contra o céu e perante ti? Porque o que é que não estava no coração dele? Se a palavra tivesse no coração dele, entendendo que ali é uma parábola, mas é Jesus ensinando que se no coração do filho tivesse isso aqui, o que não tem acontecido? Exatamente. Sabe, irmãos, é o lugar que Deus está na nossa vida de verdade. É o lugar que Deus está na nossa vida de verdade que nos leva a amar e a vivenciar a palavra dele. Nós precisamos compreender isso. Porque senão,
Senão, nós viveremos sempre de heróis de ficção. Sempre acharemos que vai existir um Tony Stark que vai ter sempre as melhores ideias. Sempre pensaremos que o Deus do trovão descerá dos céus com seu martelo mágico para resolver os nossos problemas. Ou, em alguns momentos, iremos extravasar a nossa raiva como um Hulk, não nos importando com o que será destruído na nossa frente. A palavra de Deus, ela tem autoridade, porque ela é pura, porque ela é espada, porque ela é fantástica, porque ela é completa, e você deve amá-la acima de todas as coisas. Entenda isso. Amém? Continuando. A Bíblia, ela tem autoridade por quê? Porque ela é completa, unificada e indestrutível. Repita comigo, indestrutível. Fato. Quantos homens na terra tentaram destruir a Bíblia? Nenhum conseguiu. Agora, na terra, existem homens e mulheres que viram que ela não foi destruída. Então, o que é que se faz com aquilo que não se destrói? Distorce. Essa é a verdade. Eu ouvi uma mensagem esses dias do Hernandes que eu disse, caramba, esse cara tá andando comigo demais, eu tenho que ligar para ele vai devagar, Hernandes, se afasta um pouquinho aí, porque senão vão pensar que a gente tá combinando as mensagens. E Hernandes Dias Lopes disse, como é que você pode ouvir um crente dizer que bandido bom é bandido morto, aonde fica a graça e a misericórdia? E ele vai declarar, não sou a favor de que crimes não sejam punidos, mas eu não vejo que a morte seja a solução para tudo. Caramba, tá andando demais comigo, Hernandes. Mas o que a gente está vendo hoje? Aqueles que falam do amor apregoam a morte como a solução definitiva. E olhe, preste atenção, quem está falando isso para vocês aqui é alguém que seria favorável à pena de morte no Brasil, porém não aplicável. Por quê, pastor? Porque se a gente tivesse pena de morte no Brasil, só 2 classes de pessoas iriam morrer. Afrodescendentes, pode falar isso? Né? Não, isso não pode não, isso dá processo. Afrodescendentes e pobres. Né? Corretinho aí, irmãos? Só seria aplicada para essas 2 classes aí. O resto não teria nada para eles aí. Sabe, irmãos? Então, entenda isso. Ou a gente acredita que Deus pode mudar qualquer um, ou a gente não acredita. Pastor, mas já tem aí fulano, cicrano, beltrano. Ah, meu irmão, teve tantas vezes, um problema não é meu, não. O problema é da pessoa. É da pessoa. Acreditar é uma coisa. Amém, irmãos? Eu acredito que Deus pode mudar qualquer um. Qualquer pessoa, qualquer, meu irmão. Mudou Paulo. Deus mudou Paulo, meu amigo. Aquela praga, bicho ruim. Era um doce de pessoa, o apóstolo Paulo. Muda qualquer um. Agora, mas por que não fulano ciclano? Aí cai em outro problema, né, Hudson? Aí cai em uma outra situação, mas eu não vou entrar aqui na doutrina da eleição, não, tá? Mas é uma dinâmica diferente, irmão. Quem quer ter compromisso, tem. Quem não quer... Eu vou dar um exemplo para vocês. Esses dias eu estava conversando com um rapaz lá na feira de Bahia. A gente está em Bahia, ó. Aqui no mercado, né? E aí esse rapaz comentando para mim que ficou chateado com algumas pessoas. Você já participou de tal situação? Aí eu pensei, ainda não. Só é crente depois que participa disso. Aí, poxa, eu estou no evangelho há mais de 16 anos. Homem de uma só mulher, um bom pai, um bom servo, fiel, mas não sou porque não participei disso. Cara,
E olha que eu não desprezo as situações, tá? Tem aí encontro com Deus, tem encontro de jovens com Cristo, encontro de casais com Cristo, tem cursilho, tem radical, tem tudo. Todo mundo que participa disso, olha só, depois que faz, meu irmão. E eu sou até sincero, o coordenador uma vez chegou para mim, o coordenador, olha, porque, meu irmão, para mim, tudo que chega e diz, olha só, a sua vida só vai mudar depois disso aqui, para mim, perdeu. É por quê? Porque experiências são experiências. Vida com Deus é vida com Deus. Isso pode ser uma ferramenta boa? Pode. Coloque como isso, vai ser melhor. Eu não desprezo nenhum tipo de conhecimento. Tá certo? Porém, o que muda o homem é isso aqui. Um homem transformado para mim, uma mulher transformada para mim, está buscando ver isso aqui, ó. Sabe? Chega diante de Deus, não mandando em Deus, mas chega como o publicano. Não sou digno nem de falar com o Senhor. Sabe? Sabe fazer orações sinceras a Ele. E eu não tenho nenhum problema de ser sincero com Deus, não, viu, irmão? Tá doendo, Pai. Pai, pelo amor do teu filho, me ajude. Senhor, faça algo aqui no motor desse carro para que o combustível renda. Faz algo, Jesus. Não é? Ou o Senhor faz ele render mais, ou faz o preço baixar lá do outro lado, mas haja. Então me dê condição de manter ainda. Tchau. Então eu vou vir de bicicleta. Olha. Não vou. Hein? É. Né? Ou então eu digo assim, faz o Pix. Olha. Faz nada. Abra a sua palavra, abra a Bíblia aí em 2 Pedro, fez até eu errar aqui o jeito de falar, tá vendo? Controle seu marido, Priscila. Tá, não. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Porque entendam uma coisa, irmãos. A gente brinca, mas Deus não despreza a oração, tá certo? De forma alguma. Se você for olhar os desafios de Gedeão, você vai ver Gedeão colocando lá todas as situações. Se você for olhar Josué, se for olhar Elias, se a gente pudesse utilizar na Bíblia um exemplo de presunção de um cara que se acha, esse cara seria Elias. Você sabia disso? Como assim, pastor? Porque Elias diz assim, ó, vai para casa e diz para o rei que não chove em Israel até que eu diga que vai chover. Deus mandou ele dizer isso? Elias disse que era a vontade de Deus que tivesse seca? Não. Elias disse, porque agora só chove se eu quiser. Ou sim. Presta atenção. Não estou falando que é regra. Eu estou falando que Deus não despreza oração. Aí isso é regra. Isso é regra. Repita comigo. Isso é regra. Não, tira a máscara e fale bem alto para os irmãos escutarem você dizer. Diga, isso é regra. Não, eu quero que ele diga, irmão. O questionamento foi dele. Eu quero que ele diga. Vá, diga. Isso é regra. Não, bem alto. Vai. Uxi, ele começa a provocar. O que é oração, irmãos? Hein? Então, Elias estava fazendo o quê? Não, Elias estava fazendo o quê? Elias estava fazendo o quê? Ele estava falando com Deus, meu amigo. Estava sim. Por quê, pastor? Porque Deus são do coração. Deus estava lá do lado de Elias. Por mais que os seminaristas de hoje não queiram, mas Deus estava lá. Quer que chova não, meu filho? Pastor, não. Feche o céu. Bom, meu filho Elias não quer que chova. Vou mostrar que sou com ele. Deus mandou para o Carmelo? Não. De quem foi o desafio? De Deus ou de Elias? Bora, boy, me responde pelo amor de Jesus Cristo. É a conversa. É a diálogo. Vamos lá.
Deus mandou para o Carmelo? Não. Deus mandou botar água? Deus mandou consertar o altar? Mas Elias fez tudo isso, botou a fé assim, agora responde aí. Deus mandou fazer o desafio? Acabou-se. Agora, Deus honrou com a palavra do profeta? Por que Deus honrou com a palavra do profeta, Jonatas? Por quê? Por quê? Deixa eu me debruçar melhor aqui. Por quê? E palavra de profeta tem valor? Fale alto para os irmãos escutarem. Obrigado. Tem. Agora, irmãos, é a dinâmica do relacionamento. O relacionamento de Elias era diferente do meu e do seu? Possa ser que sim. Agora, vamos lá. Eu e você que está aqui, você que está em casa aí, você que está em casa aí, eu quero que você fique aí no seu sofá. Você e eu que estamos cá e você que está lá, temos algo a mais do que Elias, sim ou não? Então, meu filho, por que a gente não vê as pessoas com o mesmo nível de relacionamento de Elias, se a gente tem algo a mais? Elias não tinha nada escrito. Você tem, eu tenho. Então use. Use. Pastor, é errado eu chegar numa oração diante de Deus, dizer, Senhor, o Senhor ouvia Elias. Eu quero pedir que o Senhor me escute. É errado? Não, porque não me recordo se foi Paulo, acho que foi Pedro, que Elias era homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões, e o texto diz que Elias orou e não choveu. E aí, Hudson, diz ou não diz o texto? Bora, Hudson, tenha medo não. É. Sabe, irmãos, a dinâmica que a gente esquece é isso. A palavra. Elias não tinha, mas alguém ensinou para Elias. Aí você está aqui hoje, você está em casa e alguém está ensinando para você, olha, a palavra é o diferencial. Pega a palavra, ora, diz, Senhor, a tua palavra está ensinando, a tua palavra está mostrando, o caminho está aqui, Senhor. Então, eu quero que o Senhor cumpra na minha vida a tua palavra. Agora, entenda que Jesus Cristo disse que a palavra de Deus tem que estar em nós. Não é debaixo das nossas axilas, porque Bíblia não é desodorante, antitranspirante. Tá certo? Entenda isso. É dentro dos nossos corações. Está escrito que em Tiago 5,17. Rapaz, porque o Espírito Santo, tá vendo? É por isso que eu gosto de andar com ele, ó. Irmão, anda com o Espírito Santo, ele te ajuda. Porque esse nosso debate não está no meu papel. Não está aqui no... Vou falar aqui no script. Glória... Dá um glória a Deus aí, Jonatas. Vai, Jonatas, dá um glória a Deus. Porque esse Jonathan aqui está difícil, que ele está rindo. Voltemos aqui, irmãos. Voltemos ao contexto da autoridade da Bíblia. Seu divino poder nos dá tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus nos chamou, como é que Deus nos chama? Através da pregação da palavra. Totalmente suficiente para as nossas vidas, irmãos. A gente precisa entender o nosso relacionamento com essa palavra. Agora, olha para mim. Você teve um encontro com Jesus? Eu não ouvi, só ouvi, já querem falar. Você teve um encontro com Jesus? Amém. Aumentou 4 pessoas. Você teve um encontro com Jesus? Amém. Você teve um encontro com Jesus? Amém. Mas a Bíblia declara que teve uma mulher no poço, que teve um encontro com Jesus, e depois desse encontro, a primeira coisa que ela fez foi fazer o quê? Fazer o quê, irmãos? E para quem você tem pregado? Para quem você tem pregado? Você tem falado para quem sobre Jesus Cristo? Você tem falado como sobre Jesus Cristo? Alguns dias aqui eu disse, olha, está vendo essa cadeira vazia do seu lado? A culpa é sua. A culpa é sua. Porque você não vive o Evangelho, você não prega o Evangelho, você não convida as pessoas para ouvir a mensagem do Evangelho.
a diferença que você tem que fazer, irmãos. Sabe? Aprenda isso. A Bíblia ela é totalmente suficiente. Ainda, Tiago capítulo 1, versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naqui. Hein? Será o quê, irmãos? Em quê? Isso quer dizer o quê? Que fizer. O texto, agora preste atenção aqui, para eu colocar os pingos nos is, de verdade. Viu, Rogério? O texto não está dizendo que você terá muito dinheiro. O texto não está dizendo que você vai ter uma casona, um carrão, não. O texto está dizendo que você será. Felicidade não está ligada ao ter. Felicidade está, meu Deus do céu, você é um filósofo, é? Hã? Mas são não. Valeu, olha ali, ó. Isso é ovelha. Felicidade está em ser, irmãos. Felicidade está em ser. Você chega, você senta assim, ó. Essa semana, a gente estava em casa, aí a Regiane fez lá um cuscuz pra gente, né? Aí ela botou lá ovo e sardinha no cuscuz. Isso é fantástico, irmão. Isso é maravilhoso. Não, é só para mim. Sabe? Maravilhoso. É bom demais. Sabe? Às vezes é você pegar um macarrão. Não sei se vocês gostam. Eu gosto. Né? Você pegar um macarrão e colocar maionese no macarrão e comer. É bom demais. Você não sabe o que é bom da vida, não. Sabe? Mas felicidade é você ser, irmão. Você não precisa de uma casona gigantesca com um monte de coisa para ser feliz. Você precisa ser feliz. Ser feliz. Sabe por que tem um monte de crente caindo aí nas tentações e nos pecados? Porque eles acham que a felicidade está ligada ao ter. Mas são pessoas vazias. Quando você se aproxima delas, você vê o quão vazias elas são. Porque o ter pode trazer para você uma alegria momentânea, o ter pode trazer, presta atenção, o ter traz, e isso é uma coisa que o ter traz status. Você encontra com o irmão Nino, irmão Odaí, né? Aí ele passa com a sua estradinha vermelha, aí, bebi aí, Nino. Tem gente que fala assim, né? Nino da banana. Não dá nem bola para ele. Aí 15 dias depois passa Nino. Numa Hilux. Meu brother! É Nino, rapaz, aí, ó. Meu amigo, bicho é o pipoco. Pensa tal. Rapaz. Olha. Traz status. Acaba que já fazia 10 anos, não ligava para Nino. Nino, rapaz! Quando é que tu vai vir aqui na minha casa me fazer uma visita, Nino? O ter traz status. O ter não traz amigos. O ter não traz companheiros. O ter traz interesseiros. Grande. Calma, meu santo. Eu nem terminei a questão ainda. Calma. Eu posso falar? Obrigado. Tá entendendo? Pastor, mas isso quer dizer que o ter é errado? Não. Você pode ter. Imaginou chegar aqui, irmão Nino, na sua Hilux do ano, zerada, sem placa? Uau! Glória a Jesus! Assim, vendendo as bananas dele lá. Graças a Deus. Que vai vender também. Tá entendendo? Não tem problema. Mas o ter, ele não pode se tornar a prioridade. O ter pode ser, não, deverá ser a consequência.
daquilo que você trabalhou, daquilo que você almejou, está lá. Você pode. Você pode ter uma casa na praia, você pode comprar uma ilha, meu irmão. Já imaginou? Vai para onde? Você faz, eu vou passar o final de semana na ilha de Jonathan. Fernando comprou uma ilha. Rapaz, e lá não chega nem barco, mas só chega de helicóptero lá na ilha de Jonathan. É. Ó. Não tem problema você ter. A questão, ó, o outro já virou irmão, ó. Sabe? Mas aí, a dinâmica, irmãos, é quando as pessoas invertem. E o grande problema das igrejas é que as pessoas inverteram. O ter está acima do ser. Tá certo? Então, aprenda isso. Seja feliz. A cada dia, louve ao Senhor, celebre ao Senhor. Pastor, mas a luta está grande. Não, continua louvando, não está fácil não. Pedro vai declarar que tem gente passando por situações ainda piores do que a gente. A gente está aqui hoje, está difícil, tá? Mas e quem está na Ucrânia? Você já parou para pensar no pai que colocou a mulher, os filhos dentro de um carro para tentar que eles saiam do país e ele não pode sair? Ó, dado. Coloca a Mônica, Rafael na Eco Sport, mandando embora. E Mônica assim, e você, meu filho? Eu não posso ir. Porque disseram que só é dispensado quem tem mais de 100 anos de idade. E eu não cheguei aos 100, tu tem que ir, eu vou, vai pra guerra. Vai lutar o soldado. Ele não vive dizendo que ele estava lá no exército, ele era o cara? Vai pra guerra. Você já parou para pensar que sentimento tem esse? O sentimento daquela mulher que está deixando seu marido, daquela mãe que está deixando seu filho, sem saber que vai revê-lo, daquele homem que está deixando a sua família aí, sem saber, ó, irmão, presta atenção nisso aqui, ó, sem saber que eles vão chegar no destino para onde ele está mandando. Você está aqui. Então, se alegre, celebre. Primeira Pedro, capítulo 1, versículos 23 até o 25. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha, cai e a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Ela tem autoridade que ela foi anunciada a vocês. Ela permanece para sempre. Indestrutível. Entenda isso. Sabe? Não importa. A palavra que é anunciada a você aqui, lá nos anos de 1000, ou nos anos 900, ou nos anos 1900, ou no início dos anos 2000, ela é a mesma. Ela não mudou, não. Sabe? Essa palavra que Zaqueu ouviu quando o verbo vivo de Deus encarnou como homem e entrou na casa de Zaqueu. E é fantástico isso, irmãos. O que uma vida de intimidade e aproximação com o Senhor faz. Porque, irmãos, eu paro, todas as vezes que eu chego nesse texto, eu paro e digo, caramba, Deus, isso é maravilhoso. Porque Jesus foi convidado para ir para a casa de Zaqueu, Breno? Não. Zaqueu correu, subiu numa árvore brava lá, uma figueira brava. Jesus passou, olhou para cima, Zaqueu mais ou menos na altura. Quem é mais alto, Dado ou Nino? Dado é mais alto? É, então é tu, Nino. Ó, tu é mais baixo que Dado. Vê se tu estica aí um pouquinho. Tava lá, Nino, desce, menino.
porque me convém pousar na tua casa. Zaqueu desceu, pá, foi para casa. Jesus não foi convidado para entrar na casa de Zaqueu. Jesus se convidou. Chegou lá, Zaqueu mandou fazer a comida. Tchau. O que Jesus fez? Orou? Jejuou? Clamou? Intercedeu? Repreendeu? Jesus fez, traz a comida, menino. Pá, 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 pá. Com Jesus gostava de comer, mas Jesus era bom de garfo, viu? Pá, 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 e comeu. Eu quero mais. O senhor não precisa voltar. E estava lá Jesus comendo, os discípulos. Jesus não foi convidado, Jesus foi daqueles que vai, recebe o convite e ainda leva outros. Não é? É por isso que quando o Base fez a situação aqui, avisou, é só você e sua família, não leva mais ninguém não. Aí, ó, Jesus não foi e ainda levou mais 12 com ele. Todo mundo na mesa, pá, 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 pá. A presença dele foi algo tão fabuloso, tão fantástico, que Zaqueu faz, olha, Senhor, mudei a vida agora. Mudei de vida agora. Se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu era o quê? Aí no tempo de Jesus, cobrador de imposto, não era o cara muito... Não era nada, ele tinha roubado muita gente. Mas Jesus, ao final, diz, olha, mais um que estava perdido encontrou o caminho de volta para a casa do Pai. Ai, irmãos, essa é a palavra que vos foi anunciada. Essa é a palavra com que você tem que ter compromisso. Entenda isso, é ela que tem autoridade, sabe? Não é filósofo tal, e olha que eu escuto alguns aí, viu? Eu gosto de escutar o carequinha lá, que eu esqueço o nome dele, só porque ele é careca, hein? Karnal, mas ele não é crente não, senão eu ia dizer para ele mudar de nome. Eu gosto de escutar o Karnal, tem o Cortella, que eu gosto de ouvir também, que é o gordinho barbudo, sabe? Mas eles não são um ponto definitivo na minha fé. Agora, irmãos, me perdoem aqui os pensadores de plantão aqui ou em casa, né? Tem um cara aqui para mim, ele nunca acrescentou em nada no conhecimento brasileiro, tá? Porque esses dois estão aonde? Aqui, 2 filósofos, pensadores estão no Brasil, tá? Um cidadão por nome aí que já partiu, né? Olavo de Carvalho, ele teria autoridade para falar alguma coisa se ele estivesse morando aqui, mas o cara foi para os Estados Unidos e lá dizer que o Brasil não prestava. E um bando de gente besta no Brasil fica, porque o Olavo foi para lá para falar que aqui não prestava, meu irmão. Mas quando precisou de medicina, ele foi para onde mesmo? Para onde ele foi mesmo? Veio para cá. Sabe? Tem umas pessoas que eu conheço que porque o Olavo manda ele vir viver aqui no Brasil. Manda ele vir lutar contra a inflação que a gente tem aqui. Manda ele vir para cá, enfrentar os leões que a gente enfrenta todo dia. Aí eu digo que ele é o cara. O Karnal está aqui. O Cortella está aqui. E, melhor, nós, povo brasileiro, estamos aonde? Estamos aqui. Simples assim. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Hebreus. Capítulo 4, versículos 12 e 13. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos, não muda não, e as intenções de onde? Você sabe o que isso aqui quer dizer?
Você sabe o que isso aqui quer dizer? Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Você sabe o que isso quer dizer? Ela tem autoridade porque ela faz isso. Quando foi a última vez, eu vou só ser redundante que eu já tratei disso aqui lá atrás. Quando foi a última vez antes de fazer qualquer coisa que você colocou como um mérito na palavra? A Bíblia, o que é que a Bíblia diz sobre isso? O que é que a Bíblia diz sobre esse pensamento? Sobre isso que eu estou querendo fazer, isso que eu estou imaginando, sobre o que o meu coração está desejando. Quando foi a última vez que ele colocou esse crivo? Vou exemplificar. Gabi, levante a mão para a pessoa saber onde você está. Pronto, agora baixa a mão, Gabi. Aí, Gabi, tem um cidadão que chega, que diz, eu estou afim de namorar com você. Garotinha, do zóio bonito. Aí, Gabi olha assim, diz, e é, cidadão? Vamos ver aqui uma coisa, cidadão. Você está afim de namorar comigo? Tá. A Bíblia diz isso, cidadão. Tu diz o quê? Não, porque isso é radical, Gabi. Não, a Bíblia diz que é coisação só depois do casamento. Não, isso não pode, não. A Bíblia diz, você tem que falar com a mamãe e papai. Com as pessoas que são autoridades na minha vida. E se minha mãe não autorizar, não rola. Não, isso é coisa de gente retrógrada, Gabi. Aí então, antes de Gabi dizer sim, eu quero namorar com você, ela vai colocar isso sobre o jugo de quem? Da palavra, entendeu aí, Gabi? Entendeu aí? Gabi, Esté, Bia, Sandriele, né? Lohane, Jonathan, Hudson, né? Hudson, Nicole, você também já é para ir aprendendo, ah? Sabe? Já tem que ir. Ana Cristina, Jéssica Najara, mas Jéssica é celibatária já. Passa aí, menina. Você, menina aí que tá aí, você. Viu? Você aí, menina, do cabelo pintado. Oh, meu Deus, vocês não deixam nem eu... Que eu esqueci o nome agora na hora de falar. Né? Letícia. Júlia. Jonatas. Manu. Meu Deus do céu. Tailine. Pronto. Faltou mais ninguém. Gabriel. Micaele. Meu amigo, aqui é imperdoável essas situações. Entenderam? Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar. Aí, irmãozinhos, você está aqui, você está em casa. Eu estou fazendo, ninguém está vendo. Isso é besta. O diabo está te enganando. A palavra declara que nada está oculto aos olhos do Pai. Acabou-se. Entenda isso. Deus é o Todo-Poderoso. E a Bíblia tem autoridade porque ela declara isso. Amém? Último, hoje. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 22. Bom, Letícia? Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o... Mas vocês purificaram sua vida pela obediência ao que mesmo? Ao que mesmo? Purificaram sua vida pela obediência a... Então a Bíblia tem autoridade porque ela me ajuda a purificar a minha vida. O que Hebreus disse que se submete, ela discerne, ela vê, ela sonda os pensamentos e os desejos do coração. Aí você diz, ó, tá aqui. É a palavra.
sabe? Você sabe por que a gente tem tanta gente por aí perdida dentro das igrejas, seguindo a profetas? Porque não tem palavra na vida deles. Porque não tem Jesus na vida deles de verdade. Meu irmão, você hoje tá que tá, viu? Pense. Jesus amado. Eu acho que eu vou botar ele em disciplina, tirar ele da ceia. Eita, e agora? O Breno tá me entregando aí. Ó. Esse é um daqueles textos que eu digo que você devia estar marcando na Bíblia. É desses textos que eu digo, faz um quadro. Está aqui, ó. Purificada pela palavra, minha vida. Porque eu obedeço a palavra. Que a palavra é quem me orienta, a palavra é meu norte. A palavra, irmãos. Não adianta você se enquadrar na classe dos crentes papagaio. Você sabe o que papagaio é, né? Só faz repetir aquilo que disseram para ele falar. Papagaio não é inteligente, papagaio repete. Só. Não, o Senhor chamou vocês para serem seres pensantes. Pessoas que conhecem, tá? A Bíblia declara isso aqui. Não, mas Cicrano, Beltrano, não. Eu quero saber o que a Bíblia fala. A Bíblia. O que é que ela declara a seu respeito, a respeito da sua vida, do seu comportamento. Sabe, irmãos? Então, ela tem toda a autoridade. Não é o jornal, não é o jornalista, não é o político, não é o profeta. A autoridade está aqui. Pastor, mas Deus tem profetas nos dias de hoje? Tem. Eu digo que tem. Pode estribuchar quem quiser estribuchar. Deus revela ainda hoje? Revela. Tá certo? Mas a palavra final é dele. Baseado nesta palavra. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua fidelidade, por tudo de maravilhoso que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos pela autoridade que tem a tua palavra, Senhor. Nós te glorificamos, ó Pai, e te bendizemos que nós possamos amar e buscar vivenciar a tua palavra cada dia em nome de Jesus. Isso é para agora, doutora? É.